Então vamos gravar aqui a aula número 18. Vamos falar sobre pressão da radiação. Então antes vamos fazer uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada. Aqui a página 56, que é o bário. Então nós vimos, na aula passada nós vimos polarização. Polarização, que tem a luz que é planamente polarizada, que é quando ela oscila num plano só. Vou botar inclinado para não ficar viciado, parecendo que só pode ser na vertical, certo? Então a gente só desenha o campo elétrico, porque o campo magnético, se você desenha o campo elétrico, o magnético já está definido. Ele é perpendicular, ficaria para cá, né? Vou botar só o início. Então o B fica para cá, que é o B. Aqui é o elétrico. Aqui é o B. Então aqui é a plano polarizada. Tem a luz circularmente polarizada, que ela vai aqui, aí vai inclinando, até que chega a ficar deitadinha, certo? Então aqui é a circularmente polarizada. E tem a outra com a polarização elíptica. Vai para cá, o campo elétrico vai mudando, mas quando ele muda de direção, ele vai mudando a amplitude também. Vai ficando aqui, né? Aqui é pequena, aqui é grande. Então é elipticamente polarizada. Então tem substâncias que polarizam a luz. Quando você passa a luz pela substância, a luz que sai girando para um lado ou girando para o outro, né? Circularmente polarizada. Você fala que é oticamente ativa a substância. Aí tem os processos de polarização da luz, que são os polarizadores, que aí você tem a lei de Malus, que aí se a luz vem polarizada aqui, inclinada. Luz, eu estou falando luz, é uma forma genérica de falar, né? Quando a gente fala onda eletromagnética, a gente fala luz assim indistintamente, então não se preocupe com isso não. Então esse aqui tem um ângulo θ, e aqui é o eixo do polarizador. Então a intensidade da luz que sai vai ser a intensidade inicial vezes o cosseno ao quadrado de θ. E tem o ângulo de Brewster, que é outra maneira de polarizar a luz, que é por reflexão. Que é quando a tangente do ângulo de incidência é igual a taxa entre os índices de refração. Aí a luz que sai totalmente polarizada, certo? Você tem aqui uma superfície refletora, a luz vem e bate aqui. Aqui, se ela incidir com esse ângulo de Brewster, então quando ela reflete aqui, ela sai toda polarizada, paralelo ao plano aqui. Deixa eu ver como é que bota aqui. Certo? O que mais? Aí a coisa importante que vocês saberem também é que o campo magnético na onda plana, por exemplo, no caso quando você está tratando do celular, você pode considerar como se a onda fosse plana, porque a antena está muito longe, a distância do celular até a antena é muito maior do que o tamanho do celular. Então, você tem aqui a antena emitindo, né, radiação, e aqui o celular está perto de você. Então, quando essa onda esférica chega aqui no celular, o celular é tão pequenininho que ela chega praticamente como se fosse um plano. Então, considera a onda como se fosse onda plana, né? Como se fosse só os planos, assim, chegando verticais, né?
Então, na onda plana, você sabe que o campo magnético é igual ao K vetorial, o campo elétrico, sobre ômega. E o vetor de Poynting, para não confundir, de Poynting, que dá a potência por área e a direção que a energia se propaga, é E vetorial B sobre Mi. Mi0 se for no vácuo. Então não confunda, essa com essa são parecidas, tá vendo? Aqui é ômega, aqui é Mi0. É ômega porque é a frequência, né, da onda. Mas aqui não, aqui você pode não ter uma frequência, pode ter só o campo elétrico magnético sem estar oscilando. Aí a energia é dada por isso aqui. E a energia média é o E0 ao quadrado sobre 2μ0c, que a gente fez também no vídeo anterior, né? É aqui que vai dar a intensidade da radiação. Certo? Então aqui, isso aqui é revisão. Aí vamos ver agora o assunto novo, que é sobre a pressão da radiação. Vou mostrar para vocês que a energia, a onda eletromagnética, pode empurrar o material. 57 é o lantânio. Pressão da radiação. O objetivo é mostrar para vocês que uma onda eletromagnética exerce uma pressão, que a pressão, vou botar pressão porque P tem muito P na física, pressão é igual ao vetor de Poynting pela velocidade da luz. Então, vamos fazer uma demonstração com um experimento assim, que a gente imagina. Imagine o seguinte, você tem um fio, isso aqui eu tirei do McKelvey. McKelvey é um livro que assim que eu comecei a ensinar Física 4, uma aluna me recomendou, disse que era muito bom. Aí eu passei a usar, eu acho legal. Ele tem uns erros de tradução, mas a forma como ele explica é muito lógica. Acho melhor do que o Halliday. Então imagine você ter um fio aqui isolante. E aqui você tem um fio condutor sem atrito. Certo? Isso aqui é um condutor. E aqui é o isolante. Então ele pode se deslocar sem atrito, para lá e para cá. Aí você incide uma onda eletromagnética nela. Então vem uma onda eletromagnética. Vamos imaginar que o campo elétrico está bem paralelo ao fio condutor. Aqui é o campo elétrico E. E tem o campo magnético B perpendicular a ele, né? Se a onda está indo para cá, a onda está se propagando nessa direção, está vindo assim. Então o campo magnético B está perpendicular para cá, deitado, né? Aqui é o B. Então aqui vai ter um B vindo para cá. E o E vindo para cá. Então quando essa onda aqui chegar no fio condutor, então o campo elétrico vai fazer com que as cargas do fio, como o fio é condutor, tem cargas livres, né? Então esse campo elétrico vai fazer com que as cargas se movam ao longo do fio, certo? Porque o campo elétrico, no fim das contas, o que importa mais do que as equações de Maxwell é a força elétrica e a força magnética. Então tem o Q vezes E. Então se tem um campo elétrico, ele vai empurrar a carga para cima, vai ficar oscilando conforme o campo. Mas acontece que tem um campo, um B perpendicular. Então você vai ter a carga que está aqui, ela vai se deslocar para cima, né? Se for uma carga positiva, se for negativa, para baixo. Então ela vai ter uma velocidade para cá, na direção do campo elétrico. Mas aí ela tem um campo magnético B perpendicular. Aí o que acontece com a carga que está em movimento na presença do B? Você vai ter a força magnética, que é QV vetorial B, né? Como é um produto vetor, dá um vetor, tudo vetor. Então, V vetorial B, você vai girar do V, o V está para cima, vamos botar assim, ó, o V está aqui e o B para cá, que é vermelhinho. Então, você vai girar do V na direção do B e vir para onde aponta o polegar, do V vetorial B. Então, o polegar para cá quer dizer que a força está para cá. Então, vai dar uma força resultante para cá, que é a força. Então quer dizer que o fio vai ser empurrado para frente, na mesma direção que a onda eletromagnética está vindo, certo?
Aí você diz, mas pode ser o que mexe é a carga negativa. Então vamos supor que seja negativa. Se for negativa, então a velocidade dela vai ser para baixo, que é contrário ao E, certo? Aí o B está para cá. Aí a força é QVB. Mas aí V vetorial B, o V está para baixo e o B está para cá. V vetorial B, girando do V para o B, com o indicador apontando do V para o B assim. Então o V vetorial B vai apontar para cá. Mas como a carga é negativa, tem um sinal menos. Então a força também vai dar para cá. Ou seja, a força, tanto nas cargas positivas como nas negativas, vai ser para frente. Ou seja, vai ser na mesma direção que a onda está vindo, certo? Então você vê que a luz, a onda eletromagnética, vai empurrar o fio. Se Q for menor que zero, né? Negativo é mais legal, porque carga menor que zero é estranho. Então não esqueça, como tem um Q aqui, se o Q for negativo, aí fica menos, o sinal inverto, né? Então aí vamos calcular, vamos estudar agora essa relação da força aqui. Você tem que a força em módulo é igual a QVB, já que é todo mundo perpendicular. Eu vou escrever isso como sendo assim, Q dl dt, é a velocidade da carga, o dl é o comprimento aqui, vezes B. Então, uma carga infinitesimal vai causar uma força infinitesimal dQ, que é dl dt vezes B. Aí eu vou passar o dt para cá, nas funções bem comportadas funciona. Então dlb. Só para lembrar vocês que outra fórmula de física 3 que vocês viram, que é que a força também na corrente é ILB. Certo? Então I é IL vetorial B. Então tem essa força aqui. Mas como essa é uma onda plana, aqui é uma onda plana que está vindo para cá, né? Você vê que o desenho é uma onda plana. Então é onda plana. Onda plana, o B é igual a E sobre C em módulo, né? Que é o KE sobre ômega. Ômega é KC, então o K cancela. Então a força fica sendo igual a ILE sobre C. Acontece que EL é o potencial eletromagnético, é o V. E V vezes I é o quê? VI é a potência, certo? A potência por C. Então você tem que a força, então, a força que vai ser aplicada vai ser a potência da luz por C. Aí, se você considerar que a força é dP/dt, a variação do momento, e potência é energia por tempo, você vê então que essa onda eletromagnética transporta um momento que é U sobre C. Certo? Isso aqui é importante. Quero que vocês saibam bem. Então é claro, porque se a luz está chegando, ela bate no fio e empurra o fio, então ela está carregando o momento, porque o fio estava parado e quando a luz chegou, aplicou um momento nela, certo? Então, pela conservação do momento, o momento estava sendo transportado pela luz, quer dizer, embora a onda eletromagnética não tenha massa, ela transporta o momento, e o momento é dado por U sobre C. Isso fica fácil se você pensar nas dimensões. O P tem dimensão de massa vezes velocidade, certo? E a energia tem a mesma dimensão de energia cinética, é tudo a mesma dimensão, que é mv2, certo? O 2 é número puro. Então você vê que aqui fica mv2, o C é velocidade, então fica P, que a dimensão é mv, é a dimensão de mv2 sobre o C, que é a dimensão de velocidade, certo? Então a dimensão dá certo. Então só não tem aquele 2 embaixo, certo? Então quando não tem massa, a onda eletromagnética não tem massa, mas tem um momento, e o momento é a energia dela por C. Então, a força é potência por C,
E como é que vai ficar a pressão? A pressão, vou botar a pressão todo por extenso, né, que é muito P, tem o P de momento, o P de potência e o P de pressão. Então a pressão é força por área, que vai ficar então 1 sobre C, potência por área. Potência por área é o quê? Potência por área é o vetor de Point, que é a intensidade da radiação. Então a pressão que a onda eletromagnética aplica num corpo é igual a o vetor de Point sobre C. Certo? Esse vetor de Point é a intensidade da radiação. Quanto mais intensa a radiação, maior pressão ela aplica, certo? Então, mais tarde, fizeram uma experiência para comprovar isso. 58 é o sério. Eles fizeram a experiência, quer dizer, essa força é muito fraquinha, então eles fizeram uma ampola no vácuo, né, para que o movimento do ar não afetasse. Então eles fizeram assim, pegaram uma ampola de vácuo, botaram aqui um eixo, e aqui o negócio que podia girar. Então aqui era um que refletia toda a luz e um que absorvia toda a luz. Aqui é espelho e aqui é um absorvia. Era uma placa preta. Certo? Então a placa preta absorve toda a luz e o espelho refletia toda a luz. Então ele incidia a luz e via se o negócio girava mesmo, né? Aí agora me diga, se você incidir luz num objeto assim, qual é que vai ser empurrado? Vai ser a placa preta ou vai ser o espelho? O espelho vai para lá ou é a placa preta que vai para lá? Então aí você tem que pensar o seguinte, quando você tem a placa preta, aí a radiação que chega aqui, ela chega e é toda absorvida, certo? Então ela vai ser a variação do momento, é o momento final que é 0, menos inicial que é P. Então é menos P. Mas no espelho, que reflete, vai bater a luz aqui com o momento P e ela vai voltar com o momento P, se for totalmente refletida, certo? Então o delta P vai ser o menos P, que é o final, menos o inicial, que é P. Então menos 2P. Ou seja, esse daqui, a variação do momento é 2 vezes maior que o de cá. Então, como a força é ΔP por tempo, então no mesmo tempo esse daqui só vai ter a variação menos P, esse 2P. Então o espelho que vai ser mais empurrado, certo? Que vai ser 2 vezes maior. Então o espelho é que é empurrado. Então quando você for bater um prego, tem um prego aqui, se você for bater, se você bater assim empurrando com martelo, a eficiência é ruim. Então você tem que bater e tirar. Se você bate e tira, então aí o momento fica, a transmissão do momento fica 2 vezes maior. Então você empurra o prego com maior eficiência, certo? Batendo e voltando. Então você vê que na aula de Física 4 vocês estão aprendendo até a bater prego. É bônus. Bônus extra. Então quer dizer que incidindo aqui, o espelho que deveria girar. Na verdade, quando eles começaram a fazer, o vácuo não era muito bom, aí o que estava preto absorvia e se esquentava. Quando ele se esquentava as moléculas que estavam perto da placa, e as moléculas em movimento acabavam empurrando mais a preta do que a refletora. Mas aí mais tarde, quando eles conseguiram um vácuo melhor, aí deu certo, aí funcionou direitinho e comprovaram realmente que a radiação eletromagnética trazia um momento e podia empurrar. Então o pessoal pode botar isso aqui para fazer, por exemplo, para impulsionar naves espaciais com a vela solar, né? O pessoal já sabia que o Sol emitia, a radiação do Sol empurrava, por exemplo, o rabo, as caudas do cometa apontam sempre para o lado contrário do Sol. Então o pessoal já, olhando isso aí, já percebia, né? Já sabia que tem a radiação do Sol que empurrava as coisas.
Aí você pensa, puxa, mas essa radiação da luz aí é tão pouca que a gente não percebe, ninguém nunca viu a luz empurrar nada, né? Mas na verdade ela é tão grande que ela é que mantém as estrelas em equilíbrio. Então eu vou falar agora sobre a pressão das estrelas de uma forma muito assim simplificada, né? Então as estrelas, quando elas se formam, elas, no início você tem uma nuvem de gás, né? Aí a nuvem de gás, pela atração gravitacional, vai atraindo, né? As moléculas, as substâncias que estão aqui vão sendo atraídas uma para as outras e vão se grudando. Aí quando elas vão se grudando, quanto mais se atrai, mais vai ser a pressão, vai ter uma pressão muito grande. Aí essa pressão faz com que, por exemplo, vai formando os átomos, né, átomo de hidrogênio, que é o mais simples, que tem somente um próton, aí eles vão se grudando, o hidrogênio com o hidrogênio, aí o hélio tem 2 prótons. Aí, quando átomos de hidrogênio se juntam para formar o átomo de hélio, eles emitem energia, que é, se você conseguir juntar 2 hidrogênios para formar, na verdade precisa de 4, né? Depois a gente vê isso. De 4 hidrogênios para formar um átomo de hélio, então a energia que ele libera quando ele é formado é maior do que a energia que você deu para formar. Então isso é chamada de a fusão nuclear. Então eu vou dizer o seguinte, os elementos químicos têm o ideal de beleza, que é o ferro. Todo elemento químico quer ser um ferro. Depois eu explico por que é isso. Então não pare o vídeo aqui e vão dizer que eu falei besteira, não. Depois vocês vão ver, eu vou explicar por que o ferro é o ideal de beleza. Então, os elementos químicos que têm menos próton do que o ferro, eles dão energia para ficar mais perto do ferro. Então, se você conseguir botar próton nos elementos que são menores do que o ferro, eles liberam mais energia do que a que você dá, porque aí eles vão engordando, vão ficando com um corpinho melhor. E se ele for maior que ferro, e você quiser que ele engorde, que ele quiser botar mais próton ainda no ferro, aí, se você conseguir botar, você vai dar mais energia do que ele libera, porque aí ele não está pagando para ficar mais gordo do que o ferro, ele quer que seja o ferro. Agora, se for o contrário, se você tem um elemento químico com mais próton do que o ferro, e se você conseguir arrancar um próton desse elemento químico, a energia que ele libera nesse processo é maior do que a energia que você bota para tirar, porque aí ele vai emagrecer, vai ficar mais perto. Então, quando você pega o hidrogênio e vai juntando, então aqui a pressão das estrelas vão formando, aí vai formando, o hidrogênio vai formando hélio. Aí os hélios vão formando coisa mais complicada, assim vai. Aí quando eles vão se formando, eles liberam energia. Então você tem a estrela aqui, e aí cá dentro do núcleo está formando esses elementos mais pesados, né? E quando forma, ele libera energia. E essa energia daqui tem a pressão de radiação, né, para fora. Aí você tem a força gravitacional da massa que está querendo ir, né? Fazer com que a estrela encolha. Então aqui é a força gravitacional. E tem a pressão da radiação para fora. E aqui é a radiação. Aí chega num ponto que ele se equilibra, como é o caso do nosso Sol. Então o Sol está equilibrado, tanto que a pressão da radiação compensa a pressão da gravidade. Então ele fica também bem equilibrado. Mas aí vai formando, lá aqui no núcleo, vai formando cada vez elementos mais pesados, né? Vai elementos pesados soltando, até que chega no ferro. Aí quando chega no ferro, se for formando elemento mais pesado, aí essa energia, ele não vai mais liberar radiação, porque ele vai gastar, né, a energia que está recebendo para formar os elementos mais pesados que ele não quer que forme. Então aí começa a perder, a gravidade começa a ganhar, certo? Então quando a estrela começa a ficar cheia de ferro, ela está perto do fim da vida, porque aí ela começa a ficar, né, ela perde a radiação que mantém ela equilibrada. Então aí tem uma tendência dela colapsar. Se ela for uma estrela muito massiva, com uma massa muito grande, maior que 1,4 a massa do Sol, que é o chamado limite de Chandrasekhar, então aí ela cai, né? Ela colapsa, e aí se esse colapso for muito forte, ela na queda ela pode voltar com tudo e explodir, e aí formar uma supernova.
Então, por exemplo, o nosso Sol, ele é o resultado já de uma supernova. Já teve uma estrela que era bem maior que o Sol, que ela pá, colapsou e depois explodiu. Aí quando explode fica com uma luz muito forte. E por que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque você tem os planetas com elementos pesados. Então aqui na Terra tem urânio. Como é que esse urânio formou? Formou na explosão da supernova, que aí formou, a pressão foi tão grande que formou elemento bem mais pesado que o ferro, certo? Então no ano de 1054, por exemplo, apareceu uma supernova no céu, que era tão brilhante que todo mundo via, mesmo de dia. Mesmo de dia você via a estrela no céu, tão brilhante que ela era. Aí depois ela se apagou e no lugar dela agora ficou a nebulosa do Caranguejo. Aí nessa época, 1054, era a Idade Média ferrenha, então o pessoal da Europa estava tudo preocupado em discutir religião, ver o sexo, qual era o sexo dos anjos, essas coisas. Então ninguém estava preocupado. Eles viam isso, mas não era importante, porque o importante para eles era a religião. Mas felizmente que isso é muito bom no mundo, você ter pessoas com mentalidade e ideologias diferentes, porque os chineses e os árabes registraram, todo mundo registrou, né? Porque eles continuaram mantendo a pesquisa lá normalmente. Muito bem, agora eu vou explicar por que tem esse ideal de beleza do ferro. O problema do ferro é o seguinte, existe a força forte, na física tem 4 tipos de forças. Tem a força gravitacional, que todo mundo conhece, desde pequenininho que você bota as coisas para cair, né? Tem a força elétrica, que é que mantém o prédio em pé, que mantém o cimento grudando, sustentando toda a edificação. Que é que faz com que meu braço não atravesse essa mesa, é a força elétrica, né? Que é a repulsão entre os elétrons aqui, que mantém isso. E tem 2 outras forças que são mais, que a gente não estuda geralmente na graduação de física. Quem estuda são os especialistas no assunto, que é a chamada força forte e a força fraca. A força forte é uma força entre nêutrons e nêutrons, entre nêutrons e prótons, e entre prótons e prótons. E ela é uma força muito forte, é mais forte do que a força elétrica, mas ela só atua numa distância muito pequenininha. Então, os prótons, eles se repelem porque são todos 2 positivos, né? Então, a força elétrica faz com que eles se repilam. Mas se eles estiverem muito perto, aí a força forte funciona, porque a força forte só funciona bem pertinho, e aí eles ficam atraídos, certo? Então, geralmente se você bota 2 prótons, próton e um próton, ele se repele pela força elétrica, mas se atrai. Mas se você conseguir botar ele tão perto, aí você bota aqui o nêutron, né? Aí o nêutron ajuda a equilibrar, que é o caso do hélio. O hélio tem 2 nêutrons e 2 prótons. Porque aí vai ter a força de atração do nêutron com o próton, do nêutron com o próton, do próton com o próton e do nêutron com o nêutron. Vai ter todo mundo atraído, então isso daí compensa a repulsão coulombiana dos prótons, entendeu? Então, por isso que ele fica mais estável, porque essa energia, a energia de ligação aqui é mais forte do que a repulsão coulombiana. Mas se você pegar um elemento grande, por exemplo, urânio tem 92 prótons. É o número atômico, né? Aí, para conseguir que esses 92 prótons fiquem tudo juntos, sem que a repulsão coulombiana afaste eles, precisa botar muito nêutron. Então, você tem, por exemplo, urânio 235. O 235, não sei onde é que bota, ele tem 92 prótons e de nêutrons, o resto é tudo nêutron. Então, 3, 2, 5, a 1 e 9, 10 e 3, 13, 133, né? 133 nêutrons, tudo aqui. Então, você vê que se tem um próton aqui e um próton aqui, aí eles já estão muito longe, porque o urânio é muito grande. Então, eles estão longe aqui, a repulsão coulombiana é mais forte do que a atração, do que a força forte. A força forte só vai grudar aqui. Então, ele vai ter vários prótons por aqui que estão sendo repelidos. Então, ele fica instável, né? Então, nesse sentido. Então, se você quiser botar mais próton aqui, então aí vai quebrar o bicho, porque aí já vai ficar repulsão demais. Então, aí ele decai, ele vira outros elementos químicos, entendeu? Então, por isso que
quando chega no ferro, o ferro é onde é ideal, é onde a força de ligação dos núcleos é mais importante. É difícil você pegar e partir um núcleo de ferro, né? Porque ele é bem estável. Então, quando ele é muito grande, aí você parte fácil, você bombardeia ele, joga nêutrons aqui, aí ele fica tão grande, fica grande demais, aí acaba separando, ele parte e vai decaindo, né? Até que decai no ferro, que o ferro aí a distribuição está bem equilibradinha. Então é por isso, certo? Então por isso que o ferro é onde fica o equilíbrio. Então aí, para mostrar para vocês, você tem, resumindo da história, que a pressão da radiação é o vetor de Point por C, né? Aqui a pressão, esqueci de escrever pressão, porque tem o P do momento. O momento P é energia por C, certo? É bom lembrar que daqui você deriva os outros, né? A força, daqui vem que a força é dP dt, então fica du dt. Energia por tempo é potência. E aí potência por área da pressão aqui, certo? Então que você tem essa pressão, né? Que a energia eletromagnética exerce, e que um exemplo onde ela funciona com bastante força é no equilíbrio das estrelas, que a pressão da radiação equilibra a força gravitacional. Certo?